Olá, paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês sobre a história agora que está registrada no livro de Mateus, no capítulo 13. Ele nos passa aqui na Bíblia sobre a parábola do semeador. Esta referência, né, ela já vem explicando ali sobre essa narração e Jesus colocando isso para os seus discípulos. E hoje eu quis trazer de uma forma que a gente pode estar ilustrando para as crianças na hora de estar falando sobre esta mensagem tão importante, né? Então você vai entrar introduzindo, comentando. Primeiro você leia a referência bíblica, você estuda através da palavra de Deus e depois você coloca em prática, pedindo ao Espírito Santo para que te use e ministre na sua vida da melhor forma que as crianças possam absorver esta mensagem, né? E esta mensagem ela nos traz uma grande lição sobre o reino de Deus, né? E conta aqui sobre um homem que era dono de uma fazenda, de uma terras muito grandes, e ali semeou trigo, colocou as sementes de trigo. Só que quando veio a noite, veio o inimigo e plantou-se, jogou-se joio no meio do trigo, né? Daí você pode falar com a criança o que é o trigo, para que serve o trigo, né? A gente na cidade não sabe muito dessas coisas de roça, né? Mas as crianças você pode falar, o trigo serve para fazer pão, ele vem, né? O pão ele vem do trigo, o arroz, né? Então você explana bastante esse conhecimento para a criança ter uma ideia do que você está falando, do que você está ministrando, né? E essa importância, porque o trigo, tanto o trigo quanto o joio, ele vem de uma família que é um capim, só que o trigo é um alimento bom, saudável. Já o joio é praga, não serve para nada, é veneno, né? Não se come dele. Então, a Bíblia aqui está relatando sobre essa passagem, que esse fazendeiro, ele plantou várias sementes de trigo, só que numa determinada noite veio o inimigo e lançou o joio, uma semente de joio no meio da plantação de trigo desse senhor, né? O tempo passou, as sementes brotaram e os empregados viram que tinham algo diferente, né? Eles viram e foram perguntar para o dono o que era aquilo ali que tinha nascido joio no meio da plantação de trigo, né? E aí eles queriam arrancar. Só que o Senhor falou que não podia arrancar naquele tempo, tinha que esperar agora eles todos crescerem, e aí depois na hora da colheita eles separariam o trigo e o joio. E ia botar o joio para queimar, porque para nada servia o joio, né? E tem uma informação muito bacana do joio, porque o joio ele absorve os nutrientes da terra e a água, então ele rouba todo o nutriente que muitas das vezes vai para o trigo. Ele é um veneno, é uma praga tão terrível para quem mexe com plantação, que eles querem que isso nunca aconteça, né? De tão ruim que é, de tão devastador que é. Mas aí quando aconteceu, chegou o tempo da colheita, esse senhor foi lá, separou o trigo, separou o joio e assim colocou para elas serem queimadas, o joio ser queimado, né? E Jesus ainda ele vem e explica esta informação sobre esta parábola, né? Jesus, ele é o semeador, né? O campo é o mundo, né? Jesus ele planta sementes boas, que é o trigo, que é a nossa referência que ele nos dá. E o trigo somos nós, somos filhos de Deus. Ali você pode comentar com a criança quais são um dos aspectos sendo filhos de Deus, como nós vamos agir, como nós vamos falar, né? Como nós vamos proceder, as nossas características de pertencer ao reino de Deus tem um efeito muito grande na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente não tem como ser uma coisa dentro da igreja e na escola ser outra, xingar, ouvir música mundana, falar palavrões, não ter notas ruins.
Isso tudo influencia, você tem que dar bom exemplo. É até questão de conduta, de você estar ajudando a criança dela ter uma conduta melhor, dela procurar ser alguém melhor, né? Diferente que o trigo, quem planta o trigo é o diabo, é o inimigo, né? Que está ali na mensagem. E essas pessoas que vivem conforme o diabo, querendo deturbar a palavra de Deus, querendo tirar as mensagens que são verdadeiras, que pecado é pecado e que não existe, Deus é amor, então eu posso fazer errado hoje, porque Deus é amor e vai me perdoar. Hoje, na fase da adolescência, existe muito disso. Eu posso fazer isso errado agora, que é um pecadinho pequeno, e Deus é muito bom, Deus é amor e Ele vai me perdoar. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós nos tornamos aí pessoas que pertencem ao diabo. Tudo aquilo que fazemos que não agrada ao Senhor, nós começamos a deixar de pertencer a Deus e começamos a pertencer ao diabo. E precisamos cuidar da nossa conduta, como temos agido, como temos sido, né? Então essa é a mensagem. E o vídeo, eu falo aqui, ó, eu fiz aqui uma caixinha comum, coloquei uns matinhos aqui e aqui dentro eu coloquei uns furinhos, tá vendo? Pra gente tá colocando, encaixando aqui, ó. Eu fiz isso aqui, com umas ideias ali, fui adaptando, né? Então isso aqui são os trigos, tá? Aqui tem trigo e tem joio. A criança não vai saber. Então o que você vai falar? Você vai dizer que na medida que você estiver ministrando, você vai pedir, falar que no meio da noite, né? Foi lá e plantou e jogou o joio no meio do trigo. E aí você vai pregando aqui, tá? Você vai pregando eles aqui, ó. Só que aí, depois que você pregar, que vai pregar 10, tá vendo? Você vai encaixando aqui. Aí depois que você vai contando a história e vai pregando isso aqui, no final da história, desse momento de você falar que não tem como as pessoas saberem, né, quem é o joio e quem é o trigo, que somente Jesus, ele sonda os nossos corações e ele sabe quem somos nós. Ele verdadeiramente nos conhece, nos acompanha a todo momento. E aí essa plantação, você vai pedir para cada criança sair tirando, se ela consegue identificar qual é o joio e qual é o trigo. Nós não sabemos da mesma forma, mas Deus conhece. Sabe o que Deus vai fazer? Você pede a criança para tirar um palitinho, né? E a outra vai tirando. Só que tem uma diferença, tem uns palitinhos que estão pretos, tá vendo? Essa é a diferença que eu coloquei aqui, que esses daqui é o joio e este aqui limpinho é o trigo. Precisamos tomar cuidado para não acharmos que estando na igreja, que estando ouvindo a palavra de Deus, como nós estamos nos portando lá fora. Porque se estiver agindo de uma forma diferente com o que a palavra de Deus nos ensina, estamos na igreja, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque Deus vai separar aqueles que verdadeiramente o agradam, obedecem a Ele, obedecem os seus mandamentos. Aqueles que têm uma vida dentro da igreja de uma forma, na vida secular de outra forma, serão separados. Quem vai fazer essa separação é só Deus. Às vezes temos muitas pessoas que estão na igreja e que não têm um testemunho bom, um testemunho alegre. Eles têm tempo de se tornarem trigos, de não serem pessoas que serão afastadas de Deus, né? Mas nós não podemos mudar, então vou separar, vou jogar os outros que não prestam para fora, não. Jesus fala, né, que ele amou o mundo de tal maneira, então ele amou todos por igual, tanto o pecador quanto aquele que já está salvo. O que vai fazer diferença vai ser quando Deus fizer esta separação. Então fica a dica aí de uma historinha, ela é bem simples, mas ela tem uma mensagem bem profunda, bem legal, para as crianças, principalmente pré-adolescentes. É muito bacana porque vai mexer muito a forma que estão conduzindo as suas vidas fora dos olhares dos professores e dos pais também. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.